Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Boa noite, eu sou o Martim Madeira, são 4 da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelos desenvolvimentos mais recentes do Médio Oriente, com uma notícia da última hora. O Irão propôs suspender todas as atividades nucleares por 5 anos, é o que dá conta o jornal norte-americano New York Times. A proposta iraniana terá sido rejeitada pela administração Trump, que procurava uma suspensão de 20 anos ao invés de 5. Avança também que as propostas foram trocadas entre as duas equipas durante o fim de semana, mas que estavam ainda muito longe de alcançar um acordo. O Times cita oficiais norte-americanos e iranianos familiarizados com as conversas, que sugerem que a troca destas propostas pode demonstrar um possível caminho para um cessar-fogo e um acordo de paz, mesmo com o bloqueio dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz. Durante esta madrugada, o vice-presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista à Fox News. J.D. Vance diz que foram conseguidos progressos nas negociações do fim de semana, mas que a bola está do lado dos iranianos. O vice-presidente norte-americano explica que a equipa iraniana não estava disposta a fechar um acordo e diz que agora está nas mãos do Irão as negociações. The ball really is in their court. We've made clear where we're willing again to be accommodating, and we've made clear. A bola está do lado deles. Nós fomos claros sobre o que estamos dispostos a dar e fomos claros também de que precisamos de ver o material nuclear a sair do Irão. O que é interessante é que no processo das conversas percebemos como é que o Irão está a negociar e isso é ultimamente a razão para termos saído do Paquistão. Nós percebemos que eles não estavam dispostos a fechar um acordo. Was unable to cut a deal. Vance comenta ainda as críticas de Donald Trump ao Papa, relativiza, diz que é algo normal de acontecer, mas diz para o Vaticano se cingir a assuntos morais e religiosos. Em alguns casos era melhor para o Vaticano cingir-se a questões morais e a questões da Igreja Católica e deixar o Presidente dos Estados Unidos preocupar-se sobre a política norte-americana. Mas quando eles estão em conflito, estão, e eu acho que é algo natural e que já aconteceu e que vai voltar a acontecer. As declarações do vice-presidente dos Estados Unidos à Fox News. J.D. Vance comentou ainda sobre a imagem publicada por Donald Trump, em que Trump aparece como Jesus Cristo. Diz que era o presidente norte-americano apenas a fazer uma piada. Continuando na contenda de Trump com o Papa, o presidente norte-americano recusa-se a pedir desculpa por tê-lo acusado de ser terrível em política externa. Isto depois de Leão XIV ter apelado à diplomacia nos conflitos do Irão e da Venezuela. Depois ouviu a resposta do Papa, que afirma que não tem medo da administração de Trump e promete continuar a manifestar-se contra a guerra. Mesmo assim, Trump recusou retratar-se. Nós acreditamos muito na lei e na ordem e parece que ele tem um problema com isso. Não há nada para pedir desculpa porque ele está errado. O outro assunto que ele não está a gostar está relacionado com o Irão. Mas o Irão quer ser uma potência nuclear para acabar com o planeta. Isso não vai acontecer. Na Casa Branca, o Donald Trump diz que o Papa ignora os crimes que o regime iraniano tem cometido com a população. O presidente norte-americano partilhou ainda uma imagem gerada por inteligência artificial como se ele próprio fosse Jesus Cristo. Voltamos ao conflito no Médio Oriente. O Irão ameaça os Estados Unidos e Israel com capacidades bélicas inimagináveis se a guerra continuar, especialmente se o país voltar a ser atacado depois de um cessar-fogo. O porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão adianta que o país vai revelar métodos de guerra inovadores para os quais os adversários terão uma capacidade limitada de resposta. Sem desvendar mais detalhes, é o que adianta um artigo do New York Times. O presidente do Irão falou ao telefone com Emmanuel Macron. Nesta conversa, o líder iraniano afirmou que as exigências excessivas dos Estados Unidos impediram um acordo nas negociações realizadas no fim de semana. Massoud Pezeshkian afirma que Teherão está empenhado em cumprir as condições para um cessar-fogo e neste momento vai continuar as negociações apenas no âmbito do direito internacional. Pezeshkian diz ainda que qualquer ameaça ao Estreito de Hormuz poderá ter consequências globais, referindo-se às declarações do presidente norte-americano sobre o bloqueio
à passagem de qualquer navio. Trump deu um novo prazo para que seja alcançado um acordo. São 2 semanas. Foi um novo ultimato depois de negociações falhadas no passado fim de semana. Um objetivo que, para o presidente dos Estados Unidos, vai ser fácil de alcançar. As pessoas certas e apropriadas ligaram-nos esta manhã. Eles querem negociar um acordo. O presidente norte-americano diz ainda que já tem planos para, depois do conflito com o Irão, está a pensar em levar a cabo ações em Cuba. Seguimos com o alerta das organizações financeiras mundiais. Vai haver graves consequências económicas, principalmente para os países com baixos rendimentos, devido ao conflito no Médio Oriente. Em causa o choque petrolífero, uma ruptura no fornecimento dos combustíveis e um aumento acentuado dos preços que ainda está por vir. O aviso é deixado pelos diretores do Fundo Monetário Internacional, também do Banco Mundial e da Agência Internacional de Energia. Num comunicado conjunto, os países mais pobres ou importadores de energia vão ser os mais afetados. Passamos à política nacional. André Ventura e Pacheco Pereira protagonizaram um longo debate sobre o passado colonial, em que a atualidade não ficou de fora. Sócrates e a corrupção foram temas num debate longo que começou por falar do antigo regime. O historiador desafiou André Ventura para um debate sobre o passado colonial português, mas André Ventura aproveitou para passar algumas mensagens sobre temas da atualidade e recusou pedir desculpa pelos danos causados pelo Estado Novo. Miguel Viterbo Dias. Foi um debate longo, tenso e com ícones visuais como uma palmatória levada por Pacheco Pereira para ilustrar as estruturas corporais. Gosta de levantar paus. André Ventura manteve o que disse na cerimónia dos 50 anos da Constituição, procurando documentar-se. Rui Ramos, havia menos de 200 presos políticos em Portugal, na metrópole, em Portugal, na noite de 25 de Abril. Mas Pacheco Pereira contrapunha. André Ventura, você mete-se em cada sarilho. Justificando que o número de presos em todas as colónias era muito superior, afastando a tese de que os militares que defenderam Portugal foram maltratados. O número de presos que vinham propriamente, que eram guerrilheiros, chamemos assim, era relativamente pequeno. Por uma razão, ou iam parar à PIDE, ou iam parar aos aquartelamentos militares, e muitos deles foram executados e torturados. Pacheco Pereira apontava como exemplo negativo Marcelino da Mata, André Ventura, Otelo Saraiva de Carvalho, com o líder do Chega a recusar pedidos de desculpa. Não me venha cá dizer que nós devemos pedir desculpa pelos nossos 500 ou 600 anos em Angola, em Moçambique, na Guiné. Então quero dizer, e as igrejas que construímos, e as barragens, e as estradas, e os hospitais, e as escolas, e tudo aquilo que construímos lá? Mas a relativização levou Pacheco Pereira a colar Ventura ao antigo regime. Está a justificar a ditadura. Está, ao fazer uma comparação que é ela toda falsa, o que está a dizer é que o que aconteceu depois era semelhante ao que acontecia antes. Só que você não pode comparar 10 ou 20 mil casos de tortura que ocorreram durante 48 anos com meia dúzia de casos de tortura que ocorreram... Foi em 2 anos, Pacheco Pereira? E para lá da história, a atualidade. O José Sócrates roubou muito mais que o Salazar. Isso não tenham dúvida, desculpem dizer isto assim, mas roubou muito mais. Claro que o Estado Novo tinha corrupção, como o regime a seguir ao 25 de Abril teve corrupção, como a nossa democracia hoje está cheia de corrupção. André Ventura socorreu-se dos argumentos habituais, a defesa dos militares, das forças policiais e a crítica ao caso José Sócrates, com Pacheco Pereira a expor a mensagem subliminar do presidente do Chega. O que está a dizer é que a democracia é um regime naturalmente corrupto. A nossa é muito e o Estado Novo não era. Está no cartaz? Não, está há 50 anos de democracia. Então, mas está no cartaz que os anteriores não são? Não Agora, está. preciso falar de 1000 anos antes? Você pensa que está a falar com atrasado mental? Um debate histórico entre Pacheco Pereira e André Ventura, com laivos de atualidade, depois de um desafio público do historiador e antigo líder parlamentar do PSD ao presidente do Chega. Miguel Viterbo Dias com alguns dos destaques do debate transmitido pela CNN Portugal entre o historiador José Pacheco Pereira e André Ventura. O debate tinha a duração prevista de 1 hora, mas acabou por durar mais de 1 hora e 20 minutos. A Concertação Social tem encontro marcado para quinta-feira para discutir a lei laboral depois de uma reunião sem avanços no Ministério do Trabalho. Reunião que durou 1 hora, terminou a pedido da UGT, que alegou falta de condições para continuar. O secretário-geral, Mário Mourão, dá a entender que a decisão é motivada pela ausência dos presidentes das 4 confederações patronais. A UGT esteve sempre e continuará a estar disponível para o diálogo e para a concertação. Eu disse uma vez, quando não nos quiserem na concertação nem no aprofundamento do diálogo, digam-me. Agora a UGT, por sua iniciativa, não o fará. Se alguém quer empurrar, se alguém quer criar factos para que a negociação e o diálogo acabem, que assumam
Que não o façam por interpostas pessoas, nem por, enfim, comunicados. Que assumam, venham aqui e digam como eu fiz hoje. Vim aqui transmitir à Sra. Ministra que hoje não teria condições para continuar na reunião. Já a Ministra do Trabalho desvalorizou a duração da reunião, garante que decorreu com normalidade, mas diz que o processo não vai durar para sempre. Ainda sem data marcada, está uma reunião no Palácio de Belém com o Presidente da República e também com todos os parceiros sociais. Ponto final neste jornal das 4 da manhã. A informação está de regresso às 5 da manhã. Até lá, fico com a primeira parte do Contracorrente de segunda-feira. Até já.